aceitei Jesus com 7 anos. Era piolinho da escola dominical, era difícil eu perder a escola dominical. Que maravilha. Já entrei na igreja e como eu era muito disposta, já gostava muito de cantar, já estava em grupinhos, ali grupo de criança e tal. Nunca neguei assim uma participação em nada do que tivesse na igreja e assim eu fui crescendo, né? Ainda adolescente me tornei regente dos grupos e estava ali. Como regente, se você é líder, você já tem que ter um comportamento diferente, você já tem que mostrar, né? Então aquilo foi criando responsabilidade. Eu me preocupo muito com essa geração de adolescentes e jovens hoje que não querem compromisso com nada da igreja. Né? Eu tiro pelos meus filhos, né? Pelo mais velho mesmo, que não tem aquele compromisso. E aquilo me preocupa porque a gente colocou no caminho, mas de repente, né? O que a gente vê um monte de pessoas hoje que estão na igreja, mas que falta aquele compromisso de dizer, eu faço parte do reino, né? Eu tenho que me comprometer com ele. Quantas coisas a gente não já passou, a gente não viu, humilhações dentro, né? Situações que poderiam fazer a gente desistir, poderiam a gente fazer, como o pastor disse hoje, inchar e dizer, não dá pra mim, tal. Mas é o compromisso com o reino. É um compromisso com Cristo. Com Cristo, né? O reino de Cristo. De Cristo, assim. Com ele e com o reino. Porque assim, tem pessoas que têm compromisso, diz que tem compromisso com Cristo, mas não tem com o reino. Verdade. Mas o compromisso com Cristo é o reino. Verdade. Que ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim que você já aceitou Jesus, o compromisso já está sobre si. Né? Você já precisa assumir aquele compromisso. E você bem sabe, né, que eu falava muito desse compromisso, com essa responsabilidade com a igreja local, que o lugar é pequeno, que a gente precisa levar isso aí, porque quando a gente se une ali, ó, todo mundo na mesma fé, e a gente tem consciência disso, a coisa anda. Verdade. E o reino cresce. Os discípulos andavam todos juntinhos. Quando Jesus resolveu, a gente estava falando sobre isso hoje na caminhada, quando Jesus, ele resolveu, ele falou para Pedro, né, que Pedro se converteu de verdade, no dia da descida do Pentecostes. A gente pode ver. Foi transformado. Porque ele andava com Jesus, um dia Jesus olhou para ele e repreendeu o inimigo, né, vai para trás de mim. Depois Pedro afiou a espada na orelha do rapaz, andando com Jesus, sabendo qual era o comportamento de Jesus, do que Jesus ensinava. Depois, Pedro negou Jesus. E aí a fé de Pedro também foi lá para baixo. Jesus começou a encher ele de perguntas. Tu me amas, entendeu? Aí foi que Jesus disse, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, por quê? Se a gente não se revestir, se a gente não se preparar, a gente pode falhar. Aí depois, você vê que depois daquele dia, a Bíblia cita claramente a eloquência de Pedro. Não foi isso? Que Pedro saiu pregando e ganhou 3.000 almas. Então, e Pedro andava com Jesus, mas a conversão direta, aconteceu mesmo naquele dia. Então, o compromisso com o reino começou ali. Eu aprendi com um irmão lá. Nunca saiu da minha mente essa questão que eu falei lá em Umburanas, né? Que ele disse que a gente não pode viver na igreja por motivação. Servir a Deus por motivação. A gente tem que servir a Deus por compromisso. Compromisso muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, você talvez esteja chateado com algumas coisas do seu trabalho, mas você não pode deixar, é um compromisso. Porque você tem compromisso com sua família, você tem compromisso com suas finanças, tem compromisso com a sua responsabilidade. Compromisso é a palavra. Então, e para servir a Cristo é isso.